Record. Então, vocês me dão permissão para eu gravar e usar a imagem de vocês. Vamos sempre fazendo uma retrospectiva, porque como eu gravo e deixo no YouTube, às vezes as pessoas não sabem do que eu estou falando. Oi, Eliana. A gente começou falando que existe uma vibração em tudo. Uma vibração significa que tem algo que está expandindo e retraindo. A gente está dizendo que existe uma força que faz com que tudo esteja em movimento. A gente está fazendo uma recapitulação para entender como eu vou introduzir o tema de hoje. Então, se tudo está em movimento e tudo está retraindo ou expandindo, como minha mão, e retraindo, e tem que ter um ritmo, né? Mesmo para eu bater palmas, eu estou mantendo um ritmo. Se eu quiser acelerar, eu vou produzir uma mudança também na vibração. Vou aquecer, vou criar aspereza ou resistência, e assim vai. Quando a gente está percebendo esse movimento do todo, ele vai entrando para o microcorpo. Vamos lá de novo, né? Quem não acompanhou semanas anteriores, dá para assistir lá no YouTube, mas se não, a gente está falando assim, que é como uma grande orquestra, onde cada instrumento tem o seu tempo de entrar e de agir. Não adianta todos tocarem ao mesmo tempo, porque vai ficar muito desorganizado, o som vai ficar em desequilíbrio, em desarmonia. Então, como cada um vai saber a hora de entrar? Tem que ter uma força, como um maestro ou uma maestrina, que vai lá com as batutas e vai dizer, entra o violino, entra o violão, entra o piano, entra a bateria. Essa força é que vai dando esse tom, esse comando para que as coisas entrem em harmonia, cada um no seu tempo. Mas a orquestra não funciona sozinha. Então, cada um dos instrumentos, ou cada um de nós, tem um grau de importância altíssimo e não pode ser desprezado, porque senão a orquestra vai ficar em desarmonia da mesma forma. Ah, mas tem 50 violinos. Não importa. Se eu não estiver lá, o som não vai ser o mesmo. A frequência daquele som não vai ser o mesmo. E o resultado daquela música, daquele som, não vai surtir o efeito que se é esperado. Então, cada um de nós tem que estar afinado, tem que estar em sintonia com esse maestro. Então, nós temos que entrar em contato com o que a gente chama hoje de preservação da energia. Quando a gente preserva, a gente está o tempo todo conectado com esse maestro, com essa energia. Se eu me desequilibrar, emocional ou mental, o meu corpo físico vai gritar para que eu volte para essa harmonia, porque senão a minha saúde vai ficar comprometida. E se eu estou com a saúde comprometida, eu também vou comprometer a orquestra e vou comprometer o maestro. Todos estão interligados, ok? Isso foi o que a gente falou na semana passada. Quando a gente começa a perceber o grau de importância de cada um de nós, a gente começa a fazer essa pergunta, tá? Mas o violino eu sei o que ele tem que fazer, o piano eu sei o que ele vai tocar, eu sei se ele vai tocar um som grave ou agudo, eu sei quando ele vai entrar, mas e eu? Como eu vou saber que eu estou no momento certo fazendo o que eu vim fazer? Quando nós começamos a estar percebendo o presente, isso foi a última reunião, o último encontro, quando nós estamos no presente, nós conseguimos perceber o maestro mandando um sinal para nós. Agora é você. Agora é a Rô, agora é a Eliana, agora é a Carla, Yara e assim por diante. Neide, Valdete, Tatiane. Cada uma de nós que está em harmonia consegue perceber o que esse maestro quer de nós. E a gente se movimenta. Mas não adianta ficar parada, esperando esse sinal, porque muitas vezes o sinal ele também está conectado com uma frequência. Então, vai ter um som para depois vir o outro, e depois o outro até chegar até nós. Então, nós temos que estar fazendo escolhas, nós temos que estar tomando iniciativa, nós temos que ser responsáveis por aquela realidade. Então, aí começa a ter as nossas iniciativas. Ah, então o que eu vim fazer aqui faz parte? Sim. Né? Cada uma escolheu uma profissão, cada uma escolheu uma forma de viver,
escolheu como viver, ambiente aberto, fechado, sozinha, acompanhada, casada, separada, e assim vai. As nossas escolhas são as responsabilidades de cada alma de estar conectada para fazer aquilo que veio fazer. E, com certeza, aquilo que cada uma tem que fazer está relacionado com a sua escolha profissional, com a sua escolha de vida. Eu sou uma pessoa mais racional, sou uma pessoa mais intelectual, sou uma pessoa mais extrovertida ou introvertida. Então a minha personalidade também é um indício dos caminhos que eu tenho que percorrer. Até aí, tudo bem? Isso foi só a retrospectiva do que a gente falou nas semanas anteriores. Quando nós entramos nessa harmonia, que a gente conduz algo e diz assim, bom, agora eu sei por que eu estou indo, agora eu sei para onde eu estou indo, nós temos que lembrar de algo muito importante, que a nossa vida tem finitude. Nós sabemos que a vida vai acabar e, por causa disso, a gente começa a ter medo. A gente começa a entrar em desequilíbrio. Por quê? Ao mesmo tempo em que nós sabemos que estamos aqui de passagem, que ninguém vai ficar, nós buscamos a longevidade para evitar o máximo possível. Fique longe de mim, morte. Se afaste e deixe eu caminhar, deixe eu viver muito, para que eu possa fazer o que eu acho que eu vim fazer. Só que a gente se perde nessa longevidade pelo medo e não pelo propósito. Então, se eu tenho algo para fazer, eu tenho que aproveitar esse tempo e fazer. Senão, eu vou encurtar a minha vida, porque eu começo a entrar em desequilíbrio, e acabo não fazendo o que eu vim fazer e ainda partindo cedo. Então, eu preciso identificar como é uma vida em harmonia. O que é uma saúde em equilíbrio? Antigamente, vamos dizer assim, lá no início da existência humana, quando os filósofos começavam a pensar, eles sabiam que a nossa saúde, ou o cuidado da saúde, era muito mais amplo do que comer, fazer atividade física, dormir. Eles sabiam que estava relacionado com algo interno e não externo. Que hoje, olha só, depois de tanto tempo, a gente ainda fica pensando, eu vou ficar doente porque está tendo a Covid. Agora é a dengue, daqui a pouco é uma síndrome DX, ou virose, como os médicos dizem. Então, se eu começo a colocar que é o exterior que vai me atacar, com certeza ele vai me atacar. Mas é o interior, e isso lá nos primeiros filósofos, o pai da medicina, né? Hipócrates, que começou a pregar que a medicina, ela só é importante quando você dá atenção ao interior do ser humano. Ele diz que a saúde, ela é algo vista, tem uma frase dele que eu acho muito legal, que ele diz assim, que não existem doentes, aliás, não existem doenças, existem pessoas doentes. Não existe enfermidade, existem pessoas enfermas. Então, ele está dizendo que no externo, nós não podemos e não precisamos ter medo, mas nós temos que ter medo do agente interno, que é a nossa mente e a nossa emoção. Se nós soubermos lidar com essas duas, vamos dizer assim, esses dois corpos, a gente consegue manter em harmonia e preservar a saúde. Aí vocês vão dizer, tá, mas para que eu preciso preservar a saúde? Né? A gente está falando de prevenção como segundo nível, mas o primeiro nível é preservar. Por quê? Porque se eu tenho condições de ouvir e perceber qual é o meu papel nessa estrutura dinâmica, nessas conexões maiores, nesse mundo espiritual, eu tenho que ficar o maior tempo possível aqui para fazer o que eu acho que eu posso fazer. E vejam, eu não completo o que é que nós temos que fazer, porque não existe uma resposta única. Talvez hoje vocês tenham que ter feito ir trabalhar, então fez. Amanhã talvez tenha que cruzar com alguém e transmitir uma mensagem importante para essa pessoa. E vão fazer. São pequenos elos que vão fazendo com que o todo se mantenha em saúde, em equilíbrio, para chegar aonde nós temos que chegar, que são as mudanças vibracionais, que é atingir níveis mais evoluídos, mais elevados, onde a compreensão humana ainda não consegue entender. A gente não está pronto para liberar as emoções
e atingir níveis onde o cuidar é muito maior. A condição do coletivo é muito maior. Nada de individualidade. E, claro, se a gente está com o corpo saudável, nós conseguimos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que tem que fazer. Eu até assisti com a Carla esse final de semana o filme Em Todo Lugar, o tempo todo. Como é que é? Em todo lugar. Nossa, fiz confusão agora do título. Em todo lugar, em todo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Embora a frase, o título esteja ainda escrito diferente do que a gente traduz, mas, na essência, é isso. Então, se a gente tem tudo em todo lugar, a todo tempo, significa que a gente está num único lugar. Então, todas as dimensões só coincidem como se fosse o miolo, o centro da energia em cada um de nós. Cada um está no seu centro, no ponto imediato onde todas essas conexões se encontram. Diga, Rô. Então, eu falei sobre o filme, né? E fui ver. Primeiro, assim, falei porque na hora que a gente estava falando, na reunião passada, ficava, olha o filme, falaram assim para mim, né? Uhum. Mas o filme, para mim, foi um exemplo do caos, tá? Que a gente falou muito sobre caos na reunião passada. E aquele filme, assim, eu acho que o recado para ver foi... Porque ele traduz exatamente isso, tá? Uhum. Mas, olha, tem 1 milhão de mensagens, é muito legal. Mas, ó, o filme difícil, hein? Olha, eu dormi, eu acordei. Isso sou eu, tá? Dormi, acordei, fui tomar café, voltei, porque é difícil aquele filme. Meu Deus do céu. É mesmo. Mas tem 1 milhão de mensagens. Muitas mensagens. E eu só tiraria uma mensagem para não fazer, né? Não trazer spoiler para o filme aqui. Spoiler. Estou misturando as palavras aqui do direito, do spoiler. Uma das mensagens, quando todos, ou quem está em todo lugar ao mesmo tempo, não tem ainda a carga emocional para lidar com toda a informação. Que é o que acontece com a filha do personagem. Não vou contar o resto, só isso. Então, quando nós temos um excesso de informação e nós estamos tendo visão do passado, presente e futuro ao mesmo tempo, e nós sabemos o que está acontecendo tudo nesse exato momento, a nossa carga emocional pode usar para má fé, pode usar o poder da ganância, da maldade, da manipulação e destruir todo o sistema dos multiuniversos. Então, é essa etapa que nós ainda estamos. Nós estamos vivendo cada nível do universo para absorver conhecimentos, e o filme fala disso, habilidades, para quando a gente atingir essa habilidade maior, nós podermos estar conectadas ao todo. Que nada mais é, esse filme não tem nada de original, embora tenha sido muito bem composto a história, mas a gente pode ver o efeito borboleta igual, a gente pode ver isso conversando com Deus, a gente pode ver várias coisas que se conectam falando a mesma mensagem de forma diferente, né? Não é o foco de hoje. O foco de hoje é como manter o equilíbrio para que a gente possa acessar as informações que estão sendo distribuídas para nós. Aquelas informações que são ricas e que se nós estamos doentes emocionalmente ou mentalmente, essas mensagens vão passar despercebidas. E aí diz assim, então eu tenho que estar meditando, eu tenho que estar filosofando. Não. Cada um vai ter que saber como é esse equilíbrio interno. Volta sempre à frase do Hipócrates. Cada um é responsável para abrir a porta da saúde e preservar a saúde. E essa saúde que eu estou repetindo a palavra, não é a saúde física, não é viver muito tempo. É ter consciência, lucidez, entendimento, absorção da informação, aproveitamento dessa informação no momento que ela chega. Que no filme Conversando com Deus, ou no livro, mostra muito legal. E ele não estava fazendo nada, não estava meditando, ele não era uma alma pura, não era um homem temente a Deus, pelo contrário, era um pecador, era uma pessoa perturbada,
Mas quando ele começa a entrar em sintonia, ele se transforma. E ele começa a compreender essas mensagens que chegam até ele. E às vezes a gente está tanto no corre-corre, no medo de perder o emprego, no medo de não dar conta do trabalho, de não deixar as coisas arrumadas, porque tem que ajustar, tem que arrumar, coisas que atormentam a nossa cabeça, nós não paramos para ver se era aquilo que a gente tinha que estar fazendo. E se não tivesse que fazer agora? E se tivesse que deixar para fazer mais tarde? A gente não parou para escutar o nosso coração. A gente, na correria de colocar planejamento e hora, isso aqui tem que acontecer agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que ir lá no banco, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na casa de não sei quem, eu tenho que buscar aquilo. A gente vai criando redes que nos amarram e impedem a gente de fazer aquilo que naturalmente estaríamos fazendo. Pode ser até que a gente estivesse fazendo a mesma coisa, mas de uma forma leve, mantendo a saúde da mente e da emoção. E não deixando que a mente distorça as verdades. Quando a mente começa a distorcer e colocar o achismo, não, essa pessoa está fazendo isso de propósito, vieram me atormentar na hora que eu queria estar descansando. Cada processo mental faz com que a gente se afaste do potencial humano. O ser humano é o único ser animal que não chega ao seu potencial máximo. Cada vez que a gente atinge um potencial, a gente tem vontade de vencer outro. E a gente vai colocando outro e outro e outro. Nenhum outro animal, nenhum outro, não chega no seu ponto máximo de desenvolvimento. O cachorro atinge o seu ponto máximo. Ele só sabe fazer aquilo. Ele só sabe latir. A gente aprendeu a falar, queremos falar outro idioma. Aprendemos outro idioma, agora queremos falar a língua dos mudos, dos surdos, dos cegos. E assim vai. Né? A gente vai utilizando cada vez mais vontade, através da necessidade, e superando os nossos potenciais. Por isso que nós vivemos em multi-universos. Porque quando você atinge um nível de um universo, não precisa mais estar aqui. Não faz mais sentido fazer o que a gente faz aqui. Então, nós vamos mudar. Nós vamos elevar o nosso padrão vibracional e adquirir outras habilidades para estar em novos universos. Que isso aconteceu quando o ser humano começou a desafiar o mundo espiritual. Que ele conseguiu se deslocar e ir para outros lugares, né? O teletransporte, onde as pessoas têm, através da parapsicologia, a gente consegue ir até algum lugar e descrever o que está acontecendo. O corpo permanece aqui. A mente que vai, o espírito que vai e volta. A gente começou a superar a dimensão do tempo. A gente consegue ir para o passado. A gente consegue relembrar de coisas de outra existência. A gente consegue ouvir vozes de seres que estão em outras dimensões. Isso é um multiuniverso. Por quê? Então é um espírito. Não, são seres que estão em outra dimensão. Porque os espíritos somos nós também. Então, eles poderiam estar em outro lugar dizendo, eu estava conversando com os espíritos. E éramos nós. Não é? Que nem o filme Os Outros, que a gente pensa que, no fim, ela está sendo assombrada e, no fim, ela que é a assombração. Então, se nós estamos em várias dimensões, imagine quantos seres estão passando por nós nesse exato momento, conversando com a gente e nos ensinando coisas. E quando a gente pensa que está sonhando, a gente pode estar conversando com essas entidades que podem, na nossa realidade virtual, no sonho, se apresentar como pai, mãe, irmão, amigo. E a gente fala, nossa, eu sonhei com aquela pessoa, ela falou tal coisa para mim. Nossa, que legal. Será que era ele mesmo? Não sei. Porque as formas de pensamento podem entrar nos nossos sonhos e nos fazer acreditar que eram aquelas pessoas, mas, no fundo, o importante era a informação. Então, se a gente for pegar, então, a mistura da medicina, dos cuidados que a gente está ouvindo hoje, essas informações do que é preciso para chegar na longevidade, como cuidar da nossa mente, das nossas emoções, a gente está usando um conceito que, para quem já me conhece, já está cansada de ouvir, que são aquilo que nós viemos aprender
Qual é a educação que eu estou tendo? Porque aprender é educar-se, né? Então, o que eu estou absorvendo de conhecimento que eu posso colocar em prática quando eu estou conservando, preservando a minha saúde? A gente poderia tirar a saúde e colocar a harmonia do corpo e da alma. Então, saúde é a harmonia do meu corpo com a minha alma. Minha alma sabe se eu tenho que ir mais rápido ou mais devagar. Se eu tenho que comer bem ou eu posso avacalhar. Se eu estou avacalhando, por que eu não estou cuidando? Vou ter um preço. Mas, de algum momento, a minha alma sabe por que eu estou fazendo isso. E por mais que a gente queira criticar, nós não sabemos exatamente o que levou aquela alma a fazer aquilo. Pode ter tirado do equilíbrio, pode ter levado esse corpo a uma desarmonia. Mas a pergunta é, o que será que esse ser está ouvindo que nesse momento ele precisa estar em desarmonia? Então a gente para de também julgar e começa a tranquilizar a nossa mente e dizer, né, Yara, como a Dulce Magalhães dizia, tudo está certo. Está tudo certo. Eu não sei por que aquela pessoa fez aquela barbeiragem, por que aquela pessoa, de repente, não falou comigo, mas está certo. Porque só a alma dela sabe por que ela está fazendo isso. E aí entra o equilíbrio, tanto nosso, no nosso mundo individual, como no todo. Porque se eu estou perturbando, né, Rô, como você falou, se nós sofremos perturbações por causa dos outros, e eu começo no achismo a interferir na vida dos outros, ai, que droga, a pessoa de cima está fazendo barulho, ai, que coisa, eu vou lá incomodar, vou chamar o síndico para ela parar. Se eu não entender por que ela está fazendo barulho nesse momento, eu estou saindo da harmonia e estou tirando ela daquela situação presente que ela precisava fazer aquele barulho. Claro que eu estou falando de níveis de tolerância, né? Tem coisas que talvez a gente tenha que agir. E aí vai de novo, escutar a voz de Deus. Se eu tenho que interferir, eu vou ter que saber quando e por que eu estou interferindo. Talvez eu tenha essa virada de chave que diz, agora você precisa fazer isso. E quando se faz, a gente está fazendo o nosso propósito existencial. A gente está agindo movido pela alma de Deus, pela mão de Deus. Não porque eu fui instintivamente ou emocionalmente agir. Não, eu estou entrando em conexão e me permitindo agir quando eu tenho que agir. Fica claro isso? Perguntas, dúvidas? Quando você está em harmonia, não há uma vontade imediata de entrar para mudar o que o outro está fazendo. Há uma tolerância, há um jogo de cintura, há uma paciência para deixar que as coisas aconteçam sem que a gente abale a nossa emoção. Senão a gente fica doente. Aí veio a doença. Aí não adianta, né? Como também, de novo, diz os filósofos, mente sã, corpo sã. Se minha mente está alimentando carência, abandono, rejeição, principalmente o Facebook ultimamente traz muitas mensagens que deixam a gente em desequilíbrio. São desequilíbrios intencionais para que a gente se desgaste, para que a gente fique doente. A gente não percebe, mas tem. Essa semana eu dei umas folhadas assim, olhando algumas mensagens, eles estão falando muito do abandono do velho. Então, tem uma mensagem de uma senhora dizendo que ela se sente invisível. E aí tem toda uma poesia, uma filosofia dela, do quanto ela se sente invisível. E a gente que está na fase já da velhice, a gente começa a se comparar e dizer, nossa, eu também estou me sentindo invisível. E se eu me contaminar com essa influência, com esse tóxico da negatividade, eu vou ficar em desequilíbrio e desequilíbrio todo. É um instrumento desafinado. A orquestra não vai continuar. Tem muitas informações que a gente tem que colocar uma blindagem da aparência física, da necessidade de ser mais magra, da condição de não pode ter rugas, que o cabelo, a sobrancelha, porque os lábios têm que ser mais grossos, que a gente tem que estar brilhando, tem que estar com o cabelo X, Y, Z. Nós somos bombardeadas por o externo, criticando a nossa realidade, que também é virtual. Isso tudo aqui é passageiro. Mas a gente está lá ouvindo, lendo, e alguém dizendo, você está fazendo o quê com a sua saúde?
como você está se sentindo, como você está se cuidando, e aquilo vai bombardeando a nossa carga emocional e mental. E quando a gente vê, nós já estamos tão desequilibrada, tão desconectada de Deus, desse maestro, que a gente nem sabe mais que música nós estamos tocando. E pior, qual é o caminho que nós estamos seguindo? Será que nós estamos indo para o caminho da evolução? Ou estamos atrapalhando esse fluxo? Né? Quanto mais eu souber para onde eu vou, mais certo eu sei que eu vou estar conservando minha saúde. Porque aí sou eu que estou no comando, né? A saúde física depende do estado emocional e depende da minha emoção. É o triângulo que faz com que eu entenda se meu corpo começa a doer, eu tenho que fazer a pergunta: o que eu estava pensando antes da dor? O que eu estava sentindo antes da dor? O que estava ao meu redor que me trouxe a dor? E mesmo que eu ainda esteja focando a dor, eu tenho que ampliar e fazer a pergunta: o que essa dor está dizendo para mim? O que é que essa dor está trazendo de mensagem desse grande maestro que eu tenho que ouvir, talvez reduzir minha velocidade, talvez me cuidar, talvez pensar melhor antes de agir, acalmar a minha mente. Opa, isso bateu. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, acalmar a minha mente. Nós estamos entrando num conceito, né? Eu fico admirada porque eu me formei em 1984. E só existia um jeito de conseguir cliente que fizesse algo, eu teria que fazer algo que ainda os outros psicólogos não faziam, porque desde aquela época tinha milhões de psicólogos se formando, né? Só na minha turma, na USP, se formaram 150 pessoas numa turma só. Era muito psicólogo. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fui fazer o curso de hipnose, porque era inovador. Era algo ainda que traria clientes, porque os clientes queriam hipnose, então vou fazer algo diferente. Então, eu estava fazendo alguma coisa que estava contra a parte consciente dos médicos, dos psicólogos, porque tudo isso era ilegal. Tanto é que eu fui muito perseguida, tive o processo do conselho, e assim foi. 40 anos ouvindo o conselho dizer: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não posso fazer hipnose, não posso regressão à vida passada, não posso trabalhar com espiritualidade. Mas eis que essa semana eu escuto um cardiologista dizendo: nós temos que voltar às teorias de Hipócrates, que é o pai da medicina, a gente tem que voltar para Platão, que dizia que a saúde estava relacionada com a mente e as emoções. Que a saúde era mais do que o corpo físico. Aí eu digo: puxa, um cardiologista chegou nesse nível, que fantástico. Não que eu seja melhor do que ele, não é isso que eu estou querendo dizer, mas um movimento de 40 anos para que haja uma junção de ideias que falam a mesma coisa agora. Só que enquanto a medicina, que antes estava preocupada com o externo, o que gerava doença, agora está dando atenção ao que está dentro. Mas nós já estamos num terceiro nível. É o que está vindo do mundo espiritual, da alma. E os médicos ainda não estão falando sobre isso. Há vamos dizer assim, uma resistência de unir o ser humano na sua totalidade. Então, a gente, não só esses 40 anos meu de formada, mas desde Platão, que é 1800, 900 anos antes de Cristo, veja, quanto tempo a medicina teve que abrir os olhos e dizer: gente, se vocês estão doentes, não é a doença externa, é o que está dentro de você que está provocando isso. E aí a gente teria que dizer: será que nós temos que estar com saúde agora? Ou eu tenho que ouvir o meu espírito e saber o que é que está acontecendo comigo, onde eu estou, qual é o tempo que eu estou? Que o filme mostra isso. O que é em todo tempo? Todo tempo é quase que o tempo zero. Eu não estou nem no passado e eu não estou nem no futuro. Eu estou no tempo do aqui e agora. Olha quanto tempo a gente já está ouvindo essas teorias. Quantos livros foram escritos sobre o poder do agora? E aí vem um filme fantástico que fala: olha, hein, está tudo acontecendo agora. E eu falei semana passada sobre isso. Não existe o tempo. Não existe tempo. A nossa razão
dá características de dia e de noite por causa da referência externa. Porque se estivermos num ambiente fechado, nós não sabemos se é dia ou se é noite. Nós não sabemos se estamos almoçando ou se estamos jantando. Se nós estivermos num lugar trancados, que não tem interferência da luz do dia, nós não vamos saber nem que dia é, se é hora de dormir, se é hora de acordar. Não vamos saber quanto tempo passou. Por isso que a gente vê alguns filmes onde os prisioneiros ficam colocando risquinhos na parede, porque se perde a noção do tempo quando não tem uma referência externa. Então, será que a gente está envelhecendo? Será que nós estamos perdendo realmente a nossa saúde? Ou a gente está perdendo a referência que é interna de que nós continuamos jovens e que nós temos saúde? Porque se a gente escuta no externo, o externo diz, vocês estão envelhecendo, só vocês, eu não. Né? Nós estamos ficando doentes, porque o externo está dizendo isso. Mas se a gente não tivesse escutado que estava com Covid, a gente estaria fazendo várias coisas, talvez tivesse ficado doente, muitos teriam morrido, mas continuaríamos vivendo a nossa vida como todos os dias. Quantas pessoas morrem por outros motivos todos os dias? E a gente não para de viver, porque nós estamos desconectados. Nós não percebemos o movimento do todo de que há uma conexão naqueles que estão partindo por câncer, aqueles que partiram por AIDS, e aí vai doenças afora, né? E o que fica mais claro para nós? Vou usar de novo o filme, vou provocar vocês a assistir. Carla, vamos assistir de novo para a gente ver os detalhes. Mas o principal é ampliar o potencial humano. É isso que nós viemos fazer aqui. Ampliar a nossa capacidade de calcular o risco, o potencial de socorrer mais pessoas, de estar cuidando das pessoas, de quem está ao nosso lado, de cuidar de si. O nosso potencial é ilimitado. De falar outros idiomas foi só um exemplo, mas pode ser superar numa atividade física, superar numa capacidade de ler quantos livros quiser, ou de adquirir novos conhecimentos fazendo outra faculdade. Nós não temos limite, mas nós colocamos limite do tempo, diz, agora já estou velha, agora já não tem mais graça. Imagina, começar alguma coisa agora, para quê? Vou trabalhar onde? Não teve a moça com 45 anos que foi criticada por estar fazendo medicina? Foi humilhada pelos jovens que onde já se viu começar a fazer uma faculdade agora de medicina. Então, o nosso potencial é o nosso coração, é a nossa conexão com esse ser divino. E se ele fala, faça, a gente não tem que se preocupar com o externo. Se alguém vai rir da nossa cara, a gente tem que fazer. A gente vai ter que agir como criança que não está preocupado com a opinião do outro, que sai como quer e vive o dia como quer, sem se preocupar se está errado ou está certo. Se está enfiando o dedo no nariz, né? Se está descabelado ou simplesmente curtindo a vida. A gente não faz a menção do que realmente a gente quer. A gente se preocupa com o que o outro vai pensar. E aí, acabou, né? Nossa realidade vai ficar perturbada. Vocês acreditam que, de alguma forma, vocês estão conectadas com o tempo presente? Vocês estão vivendo o agora? Enquanto nós estamos conversando, vocês estão realmente aqui, me ouvindo? Ou a mente de vocês estava, eu tenho outro compromisso, eu tenho que fazer alguma coisa para amanhã, eu tenho que terminar logo aqui para fazer outras coisas? Vocês estavam me ouvindo ou estavam já no futuro? Querem que eu repita a pergunta? Vocês estão já lá no Ouvindo. futuro? Ouvindo. Estava ouvindo, Tati. Com atenção. Isso. Muito bom. Ouvindo e se policiando. Ó, muito bom. Volta aqui. Isso é o tempo inteiro. Então, agora que vocês estão no presente, que estão no agora, ouçam o coração de vocês. Perguntem sem se expor, não precisa falar se não quiserem. Pergunte se vocês têm alguma emoção que está deixando vocês angustiadas, tristes, uma emoção negativa. Tem algo me deixando apreensiva? Se não, não.
Não tem problema, não precisa ter. Mas se vocês sentiram essa emoção, digam agora para o coração, porque também tem uma nova ciência que diz que é o coração que desperta essas emoções, porque é através da frequência cardíaca que a gente também oxigena o cérebro e faz com que memórias venham carregadas de emoção. Então, converse com esse coração e diga, isso realmente é meu? Será que eu estou realmente angustiada? Ou eu estou sendo contaminada por alguma coisa do externo? Essa aflição é minha? Ou eu quero estar aflita porque alguém me disse e eu estou contaminada? Eu estou tensa, mas essa tensão não é minha? Ou qualquer outra emoção. Perguntem, essa emoção é minha? Então vamos acalmá-la. É hora de dizer para o coração, não importa a emoção que está invadindo o meu coração, porque não é emoção presente, porque agora eu estou ouvindo uma palestra, não tem nada que está gerando essa emoção. Isso é passado, então eu deixo partir. Não é nada do presente, é passado. Então eu relaxo e acalmo meu coração. Agora nós vamos para a mente. Minha mente que está agora, nessa palestra, está pensando no que está sendo dito? Ou ela também está sobrecarregada, pensando em coisas ou do passado ou do futuro, que está atormentando minha mente? Não é mais emoção, agora são pensamentos, fluxos de pensamento que ficam conversando, criando diálogos. Eu discuto com alguém, eu converso com alguém, eu falo comigo mesma, querendo resolver um problema. São diálogos misturados com monólogos só da minha mente. Se isso está acontecendo, abrace sua mente e diga, isso não está acontecendo agora. Eu deixo partir. E para fazer esse exercício, Platão acreditava que o único jeito de entrar na academia que ele fundou, as pessoas deveriam conhecer matemática. Porque ele queria mostrar que quando a mente está focada no concreto, no número, nós estamos nos poupando da emoção e dos pensamentos. Quando nós estamos, não é pensando num problema financeiro, mas se nós estamos com a mente racional, o nosso corpo se equilibra. Porque é através dos números, das frequências e das vibrações que Deus conversa conosco. É através da frequência que a música conversa com a gente. E o músico, ele não está preocupado com o ritmo, com a velocidade, com a vibração, e sim com o compasso, a hora que ele tem que entrar. E o compasso é dividido por intervalos, que é dividido por frações, que são divididos por tons, que nada mais é do que números. Então, quando vocês estiverem em desequilíbrio e quiserem ouvir Deus, não se apeguem em orações, não se apeguem em promessas, mas sim naquilo que a natureza mostra. Aí volta o assunto da semana passada. Se nós estamos vendo o movimento da natureza, nós estamos vendo números. Quando nós estamos vendo a natureza como ela é, nós estamos vendo efeitos da natureza. Quando nós colocamos a nossa emoção e o nosso pensamento,
nós estamos vendo o caos. E se é para ver o caos, de novo, tem que tirar o aprendizado. Perguntas? Posso falar? Não, posso Claro. falar. Assim, quando eu começo, quando eu entro no assunto, uma live com você, a primeira coisa que eu penso, eu não quero ficar na resistência, eu quero ficar em paz. E qual é a minha intenção de eu ver aquela live, né? Então, a minha intenção, eu sempre penso, eu quero ficar em paz e ouvir aquilo que você está falando, né? E não estar julgando e ficar naquele momento presente. E não ter resistência, mesmo com uma coisa que eu não concordo. Porque para eu entender o que eu estou sentindo, eu tenho que entender o que o outro está falando. Então, esse é o meu entendimento, não ter resistência daquilo. Que legal. Muito bacana. Isso me fez lembrar, né, Yara, da programação neurolinguística, que o nosso mestre dizia assim, quando você está escutando alguém, não fique pensando no que você tem que falar quando ele parar de falar. Porque senão a gente não escutou o que esse alguém está falando, né? Se eu disser, hoje o dia está quente, e enquanto eu estou falando, vocês estão pensando, não, eu tenho que esperar ela terminar para dizer, não, está frio. Mas vocês não sabem por que eu falei que o dia está quente. Então, quando a gente está ouvindo, nós não podemos estar pensando no que nós vamos responder. É isso, não ter resistência. Só para a gente virar a chave, se não há dúvida. O que eu quero transmitir para vocês, e vou fazer mais vezes agora, é falar sobre o biocampo. O biocampo nada mais é do que a nossa energia vital conectada com essa frequência. Bio é vida, campo é energia, né? Então, a energia que gera a vida, a energia vital que está em tudo, em todos, em todo lugar. É tudo aquilo que pulsa e comanda uma única consciência. E nós estamos dentro desse biocampo. O biocampo não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem lateralidade. É o todo, em todo lugar. Mas, quando nós começamos a observar esse campo, nós, como seres individuais, colocamos no tempo. Eu não consigo olhar para todos os rostos de vocês. Mesmo que eu me concentrasse num ponto, eu olharia, eu consigo ver os vultos, mas não consigo ver os detalhes. Para olhar os detalhes, eu tenho que ter um tempo sobre cada rosto de vocês que estão me vendo. Então, eu posso estar em todo lugar. Então, nesse momento, eu estou em todas as casas. Eu estou com todos vocês. Mas, para estar realmente com cada um, eu tenho que focar o tempo com cada um. E ver o que cada um está transmitindo. O biocampo seria a nossa tela com todos conectados. A nossa percepção do tempo é quando a gente para ver cada quadradinho. E quem escolhe o quadradinho é o ser espiritual. Então, se eu escolho agora olhar para a Valdete e me foco na Valdete, eu posso estar ligada a um tempo da história dela, do que eu conheço dela, e ignorar vocês. Mas se eu permanecer mais tempo com a mente e a emoção, ao ponto de interferir na realidade dela e não mudar o foco para vocês, eu vou estar descarregando muito a minha energia vital, eu vou estar descompensando o meu corpo, e eu vou explicar por que isso. É onde a gente entra com os excessos. Então, comer demais, beber demais, falar demais, dormir demais, o excesso faz com que a minha energia vital se esvaia. Os medos fazem com que o meu corpo perca essa energia. A insegurança, as cargas emocionais, e aí vai. E os pensamentos, que é o ser total, né? Se nós estamos olhando uma coisa e eu começo a me sentir cansada, nós vamos ter que parar e dizer de novo para o meu ser, por que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu estou obcecada por aquela pessoa, eu estou fanática por aquela situação, eu estou compulsiva, eu estou com a síndrome disso, síndrome daquilo. Se eu não voltar para o meu ponto de equilíbrio, gravem essa frase que não é minha,
nós estamos vivendo em vão. Essa vida passou em branco. Ela não transformou o meu espírito. Cada tempo que eu perco dizendo, não, mas eu tenho que trabalhar porque eu não posso parar de trabalhar, porque um dia eu vou parar de trabalhar, porque lá depois eu vou conseguir parar. Eu estou tão obcecada com a intenção de um futuro que eu vou viver, que eu não estou vendo que eu estou encurtando a minha vida. Eu perdi energia vital. Quando nós estamos vivendo uma experiência, ela não pode ser intensa. Então, vamos voltar de novo ao outro encontro. Os vícios carregam toda a nossa energia vital embora. Então, qualquer coisa que vocês estejam fazendo a mais, porque estão preocupadas demais, porque não terminaram, porque não conseguiram completar, porque é uma coisa que ficou lá no tempo de criança e que ainda incomoda, aquela discussão com aquela pessoa da família que ainda não resolvi, não fiz as pazes, não pedi perdão. Essa energia vital se esvaiu e não volta mais. E é um furo tão grande que eu posso até morrer com os 90 anos. Isso não significa que eu vivi com qualidade e nem que eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque aquilo me atormentou. O campo, por isso ele está sendo chamado de biocampo, ele é tão vivo e tão intenso, que nós temos que perceber o pulsar dele quando ele expande e quando ele retrai. Então, se eu estou perdendo energia vital, eu estou me contaminando com coisas tóxicas, quando ele voltar, o que eu vou trazer para mim? Tchan, 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 tchan. Quem vai responder? Se eu liberei toxinas, quando eu retraio... Vamos lá, Elias. Chuta. Coisas tóxicas também, né? Coisas tóxicas. A energia vital faz com que você baixe a tua frequência e você está só trocando energias tóxicas. Quando eu expando energias boas, por isso, né, tá lá na Bíblia, o que você faz, você recebe em dobro, não significa fazer o bem, não é isso. Mas é a intenção, é a atitude, é a emoção, é o pensamento, é a soma do todo. Quando você expande, claro que vai vir muito mais, porque além daquilo que já está dentro de você, ainda está vindo mais. É o dobro. Mas se eu estou com raiva, eu estou indignada, insatisfeita, eu vou irradiar isso. E quando eu retrair, eu vou trazer mais insatisfação, mais intolerância, mais insatisfação e assim vai. Então, nós estamos numa fase que não é mais para ficar só cuidando do pensamento e da emoção, e sim desse campo espiritual que é para onde nós vamos voltar, e que ele é intenso, ele é vivo, é maravilhoso, nós deveríamos desejar voltar para lá. Mas como a gente está com os medos e com essa toxicidade, a gente acha que não vai para lá. E aí a tendência qual é? Ficar no círculo vicioso da reencarnação. É isso. Se vocês absorveram, semana que vem a gente continua falando do biocampo. Ok? Ok. Alguma pergunta? Dúvida? Acho que vocês não entenderam muita coisa. Ninguém tem nada para perguntar? Ou entenderam? Coisa para pensar. Bastante coisa para pensar. É isso aí. Para introspectar. Show. Também está falhando o tempo todo. Ah, mas depois se escuta a gravação, então. Um beijo para vocês. Até segunda-feira que vem. Obrigada. Prazer em bom revê-los. aniversário para Florianópolis para nós, né? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.